Boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast, o nosso Podfé. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, a doutora Idalina. Olha, e também nós estamos com um assunto muito delicado aqui hoje, tá? A exposição indevida da imagem de uma pessoa nua. Ou seja, nós vamos trazer aqui um delicado assunto que hoje em dia, infelizmente, é o que mais está acontecendo. As pessoas estão tendo o prazer de expor as outras pessoas em se tratando da parte, qualquer parte do seu corpo. Expondo a nudez já é crime. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Está conosco também o nosso amigo, irmão, camarada, doutor Marcos Elias Acaone. Ei. Aprendeu. Então pronto, tá também a doutora Tailândia, mais uma vez conosco, né? E nós vamos falar a respeito desse assunto hoje, né, doutora Idalina? Nós vamos falar a respeito desse assunto hoje. E talvez nem seja um assunto que eu consiga fazer algumas perguntas aqui, como eu gosto de fazer. Eu gosto de apertar bem mesmo as perguntas, sabe? Para deixar o advogado aqui arrochado. Talvez hoje eu não vá conseguir fazer, mas eu vou recorrer aqui aos meus colegas. Mas antes de nós entrarmos para as perguntas, eu gostaria de fazer aqui, trazer na realidade, né, ao conhecimento de vocês, que no dia de amanhã, 23 de outubro, se comemora um dia muito importante para o brasileiro. O Dia do Aviador. O nosso querido grande homem Santos Dumont, né? Alberto Santos Dumont, grande homem, desse tamanho. Ele, em 1906, ele fez aquele voo experimental na França, né? E todo brasileiro que se tem notícia ficou orgulhoso de ser brasileiro naquele dia. Então, o nosso querido Alberto Santos Dumont nos encheu de orgulho fazendo aquele voo experimental ali na França. E o mundo ficou de boca aberta porque não imaginava que um brasileiro, homem simples, ia conseguir uma proeza desse tamanho. Então, eu hoje, cheio de orgulho, posso dizer para vocês, Dia do Aviador. O dia 23 de outubro é o Dia do Aviador. E como não, quando se fala no Dia do Aviador, nós honrarmos aqui no nosso Podfé o nosso grande homem. Né? Também que tem grandes mulheres aqui também hoje, né? Enorme. Grandes mulheres aqui hoje. Então nós queremos honrar o nosso Alberto Santos Dumont aqui hoje, lembrando dessa proeza maravilhosa que foi, com 14 bis, fazer aquele voo maravilhoso e que nós ficamos cheios de orgulho. Vamos lá, doutora Acaone. Eu gostaria de dar honra para o meu amigo doutor Acaone, da primeira pergunta a fazer aqui para a doutora Idalina. Vamos lá? Vamos sim. Boa noite, doutora. Como é que Boa você tá? noite. É um prazer que você tenha recebido nosso convite. Hoje, igual o Edvan falou, né, é um tema sensível, até mesmo por expor muitas vezes menores, adultos, namorados, ex-namorados. Então, eu queria saber qual que foi a intenção do legislador em criar essa lei. Por que a gente teve a necessidade de criar uma lei para regular que não pode mandar nudes ou não pode mandar uma imagem de nudez, entendeu? Eu queria entender mais ou menos o objetivo da lei. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite, Boa Edvan. Boa noite, doutor Acaone. Boa noite, doutora Tailândia. Os ouvintes. Então, eu vou primeiramente dizer a vocês que, infelizmente, tornou-se comum, digamos assim, no Brasil, nas redes sociais, o que a nudez, a famosa conhecida como nudes, passar a ser divulgada como se fosse uma atitude comum. E isso nos trouxe consequências. E, em alguns casos, consequências desastrosas.
Posso citar como exemplo, um ano de 2016, um adolescente de 14 anos na cidade de Parnaíba, no Piauí, cometeu suicídio. Isso não é um caso isolado. Por quê? Porque ela tem toda a sua vida exposta. Nós não estamos falando de uma fofoca qualquer. Nós estamos falando de imagens íntimas. São cenas de nudez, cenas de sexo. E o que ocorre? Na maioria das vezes, a pessoa tem toda esse lastro familiar penalizado por isso também. Não é Com certeza. somente a pessoa que tem a sua imagem divulgada que sofre. Os filhos têm que trocar de escola, em alguns casos. Os pais perdem emprego. Então, o que acontecia? Antes da criação dessa lei, a 13.718 de 2018, esses crimes eles eram tipificados como crimes contra a honra. Difamação, injúria e, diga-se de passagem, penas bem mais leves. E olha só a consequência que isso traz para a vida de uma pessoa, para simplesmente o legislador trazer e falar, olha, foi uma difamação, uma injúria. Não, não foi. E aí, o que ocorre? O que ocorreu? Veio essa lei para dizer, não, nós não estamos tratando de um crime simplesmente de honra. Nós estamos expondo a vida de uma pessoa, a intimidade dela, a liberdade sexual dela, sem o consentimento dela. Porque a partir do momento em que se é criado um crime aqui no Brasil, o que acontece? Ele não só tem o intuito de penalizar a conduta, mas, de certa forma, trazer esse viés educativo. Então, foi muito importante a criação dessa lei, por quê? Porque sem uma criação que diga, olha, isso que você antes não tinha nome para dar, que você divulgava de qualquer forma e trazia simplesmente como uma injúria ou uma difamação, hoje tem nome sim. E tem penalidade para isso. Isso, inclusive, você pode trazer estatísticas. Você pode direcionar políticas públicas quando se tem números. Agora, se você não identifica o que de fato está acontecendo, não tem como eu dizer para você, olha, em números reais, quantas mulheres, porque na maioria dos casos são mulheres que sofrem com isso, tá? Os ex-namorados não se conformam com o término do relacionamento e, de uma forma covarde, usam esse meio para humilhar, menosprezar e expor. E aí veio essa lei e disse, não, você pode até cometer, mas crime contra a honra simplesmente não será mais. Doutora, para mim essa lei é nova, eu não tinha o conhecimento Sim. dessa lei, não tinha, viu? É um assunto completamente novo para mim aqui nesse podcast. Mas quando se trata de um país sério, as leis acabam também sendo sérias e funcionando. De certa forma, a aplicação dessas leis, né? Uhum. Mas como o Brasil, eu acredito que o Brasil está se tornando um país sério, devagarinho, tá? É lógico que está indo a passo de tartaruga ali, bem devagar, mas eu acredito. Estamos num bom caminho. Exatamente. Eu acredito que o Brasil está se tornando, está mudando, está se tornando um país onde a família está sendo valorizada, a religião está sendo valorizada, há costumes que há pouco tempo atrás já não se tinha mais, está retornando novamente, né? Então, agora, o fato de nós ter um país que o cidadão, a maioria dos cidadãos aqui, eles, infelizmente, não são sérios, tá? Talvez essa lei vai ter um pouquinho de dificuldade de ser aplicada e também, em algumas situações, essa própria lei vai cometer algumas injustiças.
Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas, jovens principalmente, não só jovens, mas tem aí pessoas aí adultas, já mulheres casadas, homens casados, e que uma hora ou outra cria uma situação através da internet e acaba fazendo uma exposição para uma ou outra pessoa do seu corpo, parte nu, talvez todo nu, acaba fazendo uma exposição e ali você sabe que aquela história do segredo não existe, né? Principalmente nas redes sociais. Aí alguém pega e fala assim, amigo, vou te mostrar uma coisa aqui, mas olha, você promete que você não vai mostrar para ninguém. Aí aquele amigo do outro lado, louquinho, doidinho para poder ver. Pode mandar, amigão, manda aí que eu não vou mostrar para ninguém. Você promete? Manda, rapaz, não vou mostrar para ninguém. Então tá, vou mandar para você ver no WhatsApp aí, mas não mostra para ninguém, você tá prometendo. Aí de repente manda lá a foto da namorada, ou da amante, ou do amante, sei lá, que infelizmente nesse mundo aí acontece de tudo. Aí manda lá a foto da pessoa expondo, talvez nem expondo todo o seu corpo nu, mas expondo parte do seu corpo nu. Aí quando ele vê, aí ali aquela imagem, rapaz, que isso, hein? Você tá com um bom pedaço aí do lado de lá, hein? Pois é. Aí daqui a pouco aquele amigo que recebeu manda uma mensagem para um amigo bem próximo. Rapaz, eu recebi um negócio aqui que eu preciso te mostrar, mas você não mostra para ninguém, não. Você promete que não vai mostrar. Então, aquela mesma história do segredo. Então, o segredo é para poder não ser contado, né? Mas é passado para frente, acaba sendo passado para frente. E aí, o que acontece? Aquela imagem, ela foi feita, às vezes aquela imagem ela foi feita com consentimento, porém, não tinha o consentimento de ser passado para frente. Então, se a pessoa ela consente de que faça aquela imagem dela, eu tenho para mim, é a minha concepção, 50% do risco é dela, do prejuízo é dela. Então, a vítima ela pode consentir, mas ela não pode ter a sua imagem divulgada sem o seu consentimento. Então, é por isso que eu não concordo. Tudo bem, às vezes a mulher, o homem, ele assume o risco, quando ele está com a pessoa ali, né, entre quatro paredes, de se deixar ser fotografada, vamos supor, ou de enviar a foto para a pessoa. Mas ela faz isso na confiança. Se você está se relacionando com uma pessoa, normalmente você confia naquela pessoa. E justamente como a doutora Idalina falou, a tipificação do crime veio justamente por isso e para resguardar essas pessoas. Porque acontece muito essa vingança. Às vezes, nem só no término do relacionamento, mas no exemplo que o senhor trouxe aqui pra gente, né? Pra tentar, às vezes, se gabar, às vezes falar, nossa, eu tô com mulherão, deixa eu mostrar aqui pro amigo. Mas a gente precisa saber que isso não pode existir. E se acontece, você tem que ser punido por isso. Sim. Porque a imagem foi consentida, você fez na hora, mas você não consentiu o compartilhamento dessa imagem. Quero deixar claro aqui, deixa bem claro, que eu não concordo nem que tenha um relacionamento extraconjugal. Sim. E eu vou mais longe um pouco. Eu acho até que para que haja um relacionamento dessa natureza, eu acho até que tem que partir do princípio do casamento. Eu sou bem conservador. Então, essa coisa, namorei aqui, fiquei, para mim eu já acho um absurdo, e isso tem destruído o projeto fantástico de Deus, que é a família. Fiquei, não gostei, tchau. Não, entendeu? Então eu acho assim, eu vou deixar bem claro, foi um comentário que eu fiz, porém eu não concordo. Eu acho que esse negócio de eu fiquei, eu divulguei. Agora, você já imaginou, se eu não concordo, nem que haja um relacionamento dessa natureza sem um compromisso de casamento ali, casados, se eu não concordo, imagina, eu vou concordar quando? Na exposição de uma foto. Exato. Até acho assim, sabe? Se tirar uma foto, por exemplo, a pessoa vai e tira uma foto, esses telefones que estão conectados direto à internet, sim, esse negócio, por acidente, pode cair essa foto em mãos erradas. Por acidente. Sim, então eu acho que não devia nem tirar a foto, para ser mais radical um pouco. E outro detalhe, às vezes acontece da pessoa nem ter conhecimento que está sendo filmada.
que está sendo Aí é um crime. fotografada. Acontece também. Entende? Aí é um crime, tudo bem. E justamente essa lei ela veio para isso, para dizer, olha, se você vender, distribuir, publicar, divulgar cenas de nudez, sexo, pornografia ou estupro, você será penalizado por isso. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco esse viés de penalizar a vítima. Sim, eu tenho total direito de tirar a fotografia que eu quiser. Isso não lhe dá o direito de você divulgar. Então, o intuito maior dela foi esse. Contudo, nós sabemos que, pelas consequências serem desastrosas, é muito melhor se trabalhar a prevenção do que a repreensão. Também acredito. Eu acho que a prevenção é o que a gente está fazendo aqui na igreja, a prevenção é o que a gente está fazendo dentro da nossa casa, orientando o adolescente, orientando o jovem. Eu acho que a prevenção, Sim, exatamente, eu acho que a prevenção, ela é, na verdade, a melhor solução. Tá? inclusive, eu nem sei se pode falar sobre o projeto. A OAB da subseção do Riacho Fundo 1 e 2 e Recanto das Emas tem um projeto muito bacana nesse sentido. Então fala desse projeto. Ela leva os advogados para as escolas atender justamente esse público adolescente. Não que eles sejam o público único responsável por essa situação, mas digamos que é o público-alvo. Por quê? Porque a gente senta com eles, a gente explica a lei, que nem esse programa, nós trazemos uma linguagem que a população ela consiga compreender. Então, a gente leva toda essa situação para que os adolescentes entendam, olha, por mais que você não tenha gostado do término do relacionamento, por mais que você tenha ficado chateado, não é legal você fazer isso. E às vezes tem pessoas, eu falo isso porque a doutora Idalina falou do projeto, e ontem mesmo nós estávamos lá na escola, né, falando sobre isso. Um dos temas foi justamente esse, né, esse artigo. Tinha muitos adolescentes que eles achavam assim, tudo bem, não é moral, mas eu não chegava a achar que seria um crime. Porque tem pessoas que falam, tudo bem, eu sei que não é certo fazer isso, eu sei que não é moral eu pegar uma foto e divulgar. Mas assim, eles não tinham ideia e dimensão que nós estávamos falando de um crime. Tá bom. E não estava atingindo só a moralidade. Agora, uma pergunta boa. Se a pessoa ela não tem conhecimento da lei, ela ainda não sabe que isso é um crime, e assim comete, e aí? Sim. Vai ser penalizado a mesma coisa? Sim. Então, eu acho que infelizmente... Peraí, calma aí. Então, vamos lá. Eu não sabia dessa lei. Olha só, eu estou envolvido aqui, eu sou uma pessoa pública, de certa forma. Sim. Então, vai me chamar de ignorante do outro lado aí. O ouvinte vai falar, ô, ignorante. Não, eu não sou ignorante. Talvez é informação demais que a gente não consegue assimilar todas e ter acesso a todas. É muita informação. Todo dia muda. Sim, Todo sim. dia Se tem. tratando de lei, todo dia esse negócio está mudando. Quem é que Sim. consegue acompanhar isso? Então, eu, nos meus 48 anos de idade, eu acho que é 48 ou 47, nunca lembro mesmo, eu não tinha ideia que existia essa lei. Eu tinha o conhecimento que a exposição de uma imagem de forma indevida, sem consentimento, eu sabia que era, de certa forma, tinha uma punição para isso, mas eu não tinha conhecimento dessa lei dessa forma. Só fazendo um parênteses aqui, Edmar, porque o cidadão, a pessoa não pode se eximir ou alegar o Sim. desconhecimento da lei. Esse é o primeiro ponto. Sim. Antigamente, Coisa boa, hein? Sim. também precisamos fazer um paralelo aqui em relação a imagens extraídas de, por exemplo, um notebook. Você vai lá, deixa o notebook para arrumar e a pessoa vai lá e indevidamente pega essas imagens e solta no mundo. Aí é uma outra lei que inclusive foi denominada Lei Carolina Dickmann, uma época que foi um caso emblemático, que estava prevendo justamente essa tipificação, que na realidade foi o quê? Uma apropriação indébita. Sei. Se eu te dou uma situação e você depois acaba usurpando aquela competência, não deixa de ser uma apropriação. Mas aí tem uma lei específica para isso. No caso aqui da divulgação indevida, não. Qual que seria a essência da lei? Antigamente, além dos crimes contra a honra, como a doutora falou,
ia muito para a seara civil, o famoso dano moral. Sim. Então, não quer dizer que com a criação da lei não haja o dano moral, mas ele pode ser acumulado aqui mesmo. Eu não preciso fazer uma ação autônoma para o dano moral. Se eu comprovo, por exemplo, um abalo psicológico, medicação, consulta, qualquer tipo de situação dessa natureza, na própria denúncia já pode vir, eventualmente, uma reparação. Então, além disso, a essência da lei também foi pesar a mão, porque os crimes contra a honra, eles são de ação pública condicionada à representação. O que quer dizer isso para o nosso público leigo? Para que vá para frente, não basta eu só ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Eu tinha que contratar um advogado, fazer um termo de representação, tem um prazo de 6 meses, ou seja, tem uma certa burocracia para que vá para frente. Agora não, o mínimo da pena é 1, o máximo é 5. Então não depende. Então, esses são alguns fatores mínimos, mas já que nós podemos observar uma efetividade maior da lei. E só resumindo o que a doutora Kaone falou, é que antigamente, né, a gente tinha essa reparação aí na esfera civil, e hoje em dia a gente tem na criminal, né, porque a gente tem essa pena aí de 1 a 5 anos, e ela pode ser aumentada de 1/3 a 2/3, né, quando a gente se trata aí de uma relação de afetividade, quando a gente tá falando de ex-namorados, né, ex-marido, que tem uma relação íntima com a pessoa. Então, além de 1 ano a 5, a gente ainda tem esse aumento aí de pena. Além disso, dessa pena, você ainda pode, sim, requerer danos morais. Então, o fato de você ter a penalidade não anula o eventual dano moral. E quando a gente se... Pode continuar. Maria, falando demais. Quando a gente fala até em dano moral, é engraçado. Por quê? Porque esse dano moral, ele vai ser calculado mais ou menos pela quantidade, né, de alcance, mais ou menos, que essa foto teve. Por exemplo, se a gente tá se falando aí de uma rede social, um Instagram, uma pessoa aí que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, imagina o estrago, entendeu? Que essa publicação, que essa foto tem em um perfil desse. Então, é muito complicado. Só que tem situações e situações. Situações. Vamos lá, eu me lembrei agora de um caso acontecido faz tempo, isso deve ter uns 10 anos, talvez. A moça foi para a faculdade com um vestido desse tamanho, tá? Talvez o vestido tinha... Geise Arruda. Geise Arruda. Não pode falar, não. A moça foi para a faculdade com um vestido desse tamanho. Todo mundo conhece a história daquela moça, tá certo? O pessoal quis fazer uma espécie de um bullying, tá? E andou divulgando imagens dela. O que aconteceu? As imagens dela que foram divulgadas foram tão acessadas que ela, ao invés de reclamar, ela agradeceu. Então, por isso que eu estou falando, tem um caso e tem outro caso. Então, olha só que situação. Outra vez, outro caso que surgiu recentemente, era para poder ter feito, então, uma queixa, né? Mas para você ver o perfil do brasileiro. O brasileiro, infelizmente, não são todos, lógico, mas a maioria. Se o negócio for divulgado e trouxer fama, opa, maravilha. Fama traz dinheiro, traz visualizações ali, cada visualização entra dinheiro, não é assim? Mas se não trouxer visualização, não são todos, estou deixando claro. Ah, não, agora é crime. Ah, é crime. Então, eu acho que essas pessoas que se expõem também dessa forma e se favorece dessa exposição, sei lá, eu acho que a lei também tinha que arrumar um meio de puni-las, porque elas, de certa forma, elas estão incentivando. Concorda ou não? Olha, o que acontece, Edivan, principalmente nesses casos, é que a gente pensa muito que essa lei ela veio para proteger as pessoas públicas. Só que a massa que ela coberta é o público em geral, sim. É um caso ou outro, de forma bem distante, digamos assim, que você vê que são pessoas públicas. A massa mesmo são pessoas como nós. A diferença é que eles contam com o silêncio, a vergonha, a humilhação da vítima para que não haja denúncia. Eu entendi.
Quando a pessoa é séria, ela se retrai. Quando ela se esconde, ela fica, às vezes, até depressiva, escondida. Quando ela é séria. Mas quando não é, a exposição traz para elas fama, e trazendo fama, tá tudo bem. Entendeu? Não é assim? Mas você entendeu o que eu Sim, quis dizer? eu entendi sim. Então, eu acho assim, não estou aqui para criticar a lei, não. Sim. Sei lá quem criou essa lei. Mas eu também eu poderia, assim, colocar um pouquinho um pontinho de interrogação para poder se pensar nisso. Porque se a pessoa que é exposta fica famosa... Pessoa pública, né? Não precisa ser pública. Aquela moça não era pública, aquela moça não tinha fama nenhuma. Ela passou a ser famosa a partir do momento que alguém chegou e expôs o tamanhozinho do vestido dela. Tá certo? Então ela passou a ser exposta ali. E deu certo para ela que ela ficou famosa e a coisa aconteceu. Então ela não reclamou porque foi bom para ela, de certa forma. Então eu penso que para essa lei ser uma lei completa, ela deveria punir também quem faz uso da imagem expondo a sensualidade, faz uso da sua imagem, ou talvez num ato sexual, e faz uso disso aí, para ficar famoso. Tinha que punir esse povo também. Tinha que punir quem de certa forma, utiliza do erotismo aí para poder ganhar dinheiro, ficar famoso. Tinha que punir. Porque, às vezes, o adolescente está lá na casa dele ali, tranquilo, a mente dele está purinha, está limpinha. Aí ele vê um negócio desse e fala, amanhã eu vou mostrar minha bunda também, porque eu vou ficar famoso. Eu vou mostrar minha bunda porque vai dar certo. Eu não tenho nada, eu não posso comprar um perfume de marca, eu não posso comprar uma roupa de marca, mas fulano apareceu na mídia lá com um vestido de poucos centímetros e agora está andando de BMW, andando de carro novo. Então eu acho que a lei devia ser mais completa. Fica aqui, talvez, a minha crítica aos criadores dessa lei. Eu gostaria muito que isso aqui chegasse até eles. Porque hoje, infelizmente, o país é do jeito que é, no quesito moral das pessoas, de se apresentar ou nu ou seminu, porque o negócio dá certo. Em alguns casos funciona, dá certo, enriquece alguns, coloca alguns famosos. Então eu penso que quando dá certo tinha que punir também, porque se não punir, vai estar incentivando aqueles que ainda são puros a fazer o mesmo. Você concorda ou não, doutora? Pode discordar, não tem problema não. Eu particularmente eu não concordo porque, inclusive, é protegido por nossa Constituição a liberdade de expressão. Aí o que ocorre? Por mais que eu não seja uma pessoa pública ou que eu seja uma pessoa pública, o fato de eu estar na mídia me dá o direito de autorizar ou não o uso de uma imagem que é minha. É minha. Não, mas não te dá o direito, desculpa, mas não Sim. te dá o direito da sua imagem, que é sua, entrar no lar de uma família que tem lá menores de idade, adolescentes, está vendo a sua imagem de certa forma, com o pudor daquela forma, entrar na casa de uma família que tem um adolescente, que tem uma criança que está vendo aquilo. Isso a gente vai mais para um viés social. Aí é onde entra... Aí tem que ter cadeadinho para poder trancar. A família tem que ter cadeadinho para trancar, para não entrar. A proteção, inclusive, dos pais, esse acompanhamento de saber o que os filhos estão vendo, o que eles estão assistindo. Mas que dia que o pai vai conseguir? Hoje se o adolescente ou a criança tem um celular, sim, não existe esse pai 007 que vai conseguir focar no seu filho. Não, focar nele. Se ele for focar no filho, ele não vai comer, ele não vai lavar, ele não vai passar, ele não vai trabalhar, não. Dia e noite. Mas vai do ensino que passar. Pera. Água mole, pedra dura, é um ditado. Tanto bate, sim, até que fura. É um ditado. O que ocorre é que eu penso, a minha forma de pensar, tá? E eu sou polêmico.
Eu não Sim. importo ser polêmico também, não. Daqui a pouco nós vamos falar de outro assunto mais polêmico ainda, que vocês vão tirar o chapéu. Eu Sim. lembrei. Me lembrei. Estou aqui para poder dar voz, tá, a quem não pode falar. A quem tem Sim. vontade de dizer o que eu estou falando aqui e não pode. Porque, infelizmente, lá em casa, graças a Deus, nós não assistimos novela. Faz há muitos anos, né? Aliás, nem a Rede Globo nós assiste. Então, porque lá a gente consegue filtrar muito. Sim. Mas vamos lá. Infelizmente, olha só o que é a situação que nós vivemos. Tá, expor a imagem de alguém de forma indevida não pode. Mas alguém pode entrar na minha casa de forma indevida com a sua imagem de forma escandalosa entrando ali. Isso pode. Será que essa lei não poderia ser mais completa? Por quê? Da mesma forma que existe a exposição da nudez, que ilegal, né, de forma ilegal, tá? E quando não reclamada provoca fama, e as exposições indecentes tem acesso ao nosso lar, onde as crianças e os adolescentes estão vendo aquilo ali e tendo como exemplo, pegando como exemplo. Opa, eu quero ser igual. Você entendeu? Entendi. Então, onde a gente está querendo completar o meu raciocínio aqui, porque é o seguinte, da mesma forma, tá, que protege a pessoa que está sendo exposta, também deveria proteger as pessoas inocentes que estão tendo acesso a essas imagens. Eu acho que os veículos até de comunicação, os veículos que nós temos que expõem essas imagens, que expõem esses vídeos, é que eu acho que deveriam até ser punidos por isso. É Tá porque certo? igual quando tem alguma cena, por exemplo, explícita, não só de sexo, mas até nudez mesmo, site próprio para isso, geralmente existe a lei o quê? Você quer entrar naquele site, tem aquele comando, só para maiores de 18 anos. Então, Perfeito? poderia ser um filtro. Exatamente. Você entendeu? Não, entendi. Aí o que acontece? O caso dessa moça, de novo falando, por exemplo, funcionou, foi bom, foi legal para ela, tudo bem. Mas quantas e quantos adolescentes, mas são muitos adolescentes, viu aquilo ali e pegou aquele exemplo Começou a para se ele. espelhar. Começou a se espelhar naquele exemplo. E cá para nós, o exemplo foi bom. Então, para quem é um pai de família, sabe que não. Entendeu? A pessoa se tornar famoso ou famosa por exposições sensuais. Então, isso é um bom exemplo? Você quer isso para sua filha? Você quer isso para sua filha? Ou para o seu filho? Não quer. Ninguém quer. Então, vocês entenderam agora Entendi. o cumprimento Sim. dessa lei? O que eu estou dizendo, que eu achava que devia ter? É isso. E é justamente o que eu reforço. A gente trabalha muito mais a parte preventiva do que repreensiva, tentando chegar ao conhecimento das pessoas, de certa forma, tocá-las no sentido de, olha, não é legal, não faça isso. Além de todas as consequências ruins que você vai trazer para a vida daquela pessoa, você também está trazendo um problemão para a sua. Aquilo que antes você achava que era uma simples vingança, que inclusive tem um termo até em inglês, revenge porn, que é a pornografia de vingança ou pornografia de revanche. E aí tem inclusive no próprio artigo da lei um aumento de pena para quem faz isso. Olha só, mantive um relacionamento íntimo com você e você faz uso daquilo para me humilhar, para me Tem que menosprezar, ser punido mesmo. para me com rigor. expor. Entende? Então, assim, é muito importante que as pessoas compreendam isso. Que elas não vão estar sendo criminalizadas, inclusive, por um crime qualquer. Tanto que ele está tipificado em um capítulo lá no nosso Código Penal que trata sobre crimes sexuais. E nós que atuamos na área criminal, nós bem sabemos que quem é condenado por um crime sexual, ele fica em uma ala separada. Aí imagina só
as consequências que você tem por um ato impensado. Você vai ser colocado em um ambiente com outras pessoas que de fato são muito perigosas. Então pensem, reforço, pensem bastante. Para os adolescentes, o que eu reforço? Olha, em alguns casos, as pessoas acham que, nossa, eu sou menor de idade, vou enviar, não vou sofrer nada. Isso é mito. Ele vai ser punido, sim, dentro do Ato óbvio, infracional. sim, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, com legislação própria, mas ele será punido, tá? Isso é ótimo. Isso tem que não punir fica. mesmo. Agora, outro detalhe. E se as imagens conter um menor, uma criança, um adolescente, aí a esfera piora, tá? Você mas já... O Brasil achou bonito quando uma famosa aí fez uma cena de sexo com um adolescente. Isso há 20 e tantos anos atrás. O país achou bonito. O Brasil bateu palmas, lembra? Daí a Não importância posso de falar o nome estar... dela aqui, senão dá problema. Daí a importância de criminalizar, de tipificar, de dar nome às coisas. Porque aquela época Não era crime. não era. Então, como que nós podemos penalizar uma pessoa que sequer existe crime para aquilo? É, verdade. Então, assim, o que o ouvinte ele precisa ter muito claro na mente dele é que, cuidado, se você receber uma imagem, um vídeo, olha só, você receber não é crime. A partir do momento que você divulga, É você crime. incorre nessa penalidade, tanto quanto quem... Uma pergunta, doutora. Sim. E tem um acesso para denúncia fácil ou é difícil para poder o ouvinte poder denunciar? Talvez está acontecendo na casa de alguém que ele está ouvindo aqui e ele criou coragem agora, ele ficou animado. Sim. Agora eu vou Sim. denunciar. Onde é que ele vai denunciar? Sim, Conta para nós. Aqui nós temos uma delegacia própria, que é a Delegacia contra Crimes Cibernéticos, que ela fica Uma DPE, no na própria DPE. Mas você falou grego. DPE, para o ouvinte, ele não vai saber o Departamento de que é Polícia isso. não. Especializada. Ali Isso, onde é que fica entrando isso? ali perto do saindo do parque. Da Polícia Civil, onde O fica complexo Parque da da cidade. polícia. aquele prédio Pronto. bonitão, verde. Só que Eu tô aqui representando o ouvinte, Sim, viu? Por só isso eu tô que- perguntando. não necessariamente você precisa ir apenas nessa delegacia Você pode específica. fazer em Você qualquer pode delegacia em que eles qualquer encaminham. delegacia. Outro vendo? detalhe, o passo a passo. Para você, eu falo as mulheres, porque é o público mais atingido com essa situação. Mas isso também pode acontecer com homens. Então, Claro. seja você a vítima do sexo que for, o primeiro passo é encoraje-se, denuncie. Que se alguém cometeu algum crime, não foi você. Claro, tem que Por denunciar mesmo. mais vergonhoso que seja, por mais humilhante que seja, não apague as conversas. Tire prints, junte o máximo de provas que você puder. Porque é isso que vai fazer com que aquele que te atingiu dessa forma seja penalizado. E a vítima, depois que ele denuncia, o Estado oferece a ele, por exemplo, um apoio psicológico aí com tratamento com psicólogo, alguma coisa nesse sentido? Oferece alguma coisa assim ou não? Não, dentro da legislação não tem nada relacionado a isso. Aí a gente tem que buscar no campo Localidade. social, tá? Entendi, No campo social de onde você vive. entendi. Mas isso, inclusive, tem doutrinadores, que são doutores que estudam determinados assuntos, que veem casos como esse de divulgação de imagens como lesão corporal grave. Porque, imagina só, você tem ali aquilo que você tem de mais íntimo. Convenhamos nós, no bom português, você não pratica sexo em qualquer lugar. É uma lógico. coisa muito íntima, exposto a todos. Tem pessoas que não conseguem sequer sair de casa, que elas ficam impossibilitadas para o trabalho por mais de 30, 60, 90 dias.
E Que isso, coisa. dentro É do nosso devastador. código, é tido como uma lesão corporal grave. Há, inclusive, doutores do direito, os doutrinadores, que dizem que isso sim pode se encaixar, elevando mais ainda a pena. Então, cuidado. Cuidado para quem permite a imagem, a filmagem, mas muito mais cuidado para quem divulga. Passou para frente, o problema aumentou. Problema. E mais um detalhe, tá, Edivan? Interessante, inclusive. Se você receber uma imagem e você não divulgar, não é crime. Até aqui eu acredito que todos entenderam. Entendeu? Com certeza. Contudo, se essa imagem conter um menor de idade e você mantiver ela no seu celular, é crime. E aí nós vamos estar falando em uma esfera muito mais gravosa. Nós vamos estar falando de pornografia infantil. Aí já é outro podcast. Com Entende? certeza. Não, É aí é outro. só para você ver a gravidade das coisas. Então, na via das dúvidas, o que você faz? Apaga. Com certeza. Apaga. Doutora, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha gelada agora? Bom demais. Sim, Vamos tomar uma água? Só tá com Sim. sede? sim. Então vamos tomar água. Cadê? Tá Solta bem. lá. Solta a imagem do nosso patrocinador. Água, ó, água com qualidade, viu? Diga-se de passagem. Problemas técnicos. Vamos lá, olha aí. Água é com a Cirino Multiservice. Água com qualidade, água com tecnologia. Se você tem conhecimento de alguém que está precisando de água, que está sofrendo por falta de água na sua chácara, na sua empresa, na sua indústria, Cirino Multiservice, doutora. Você conhecia a Cirino Multiservice? Não, mas muito interessante. Água com tecnologia. Falou em água, falou na Cirino Multiservice, tá? Outra coisa, gente. Vamos agora... Eu me lembrei do negócio que nós já estamos finalizando, Sim. mas eu não posso deixar de falar de algo muito interessante aqui, que eu sei que vocês vão rir. Vai dar uma risada. Há pouco tempo, teve uma figura muito conhecida mundialmente, uma figura brasileira conhecida mundialmente, que alguém fez a exposição, expôs uma foto da coxa dele aqui, assim. Aí expôs a coxa do cidadão e falou assim, ó, essa é a coxa do fulano. Eu não sei se eu posso falar o nome do Lula aqui, posso? Expôs a coxa dele, sabe? E aí o cidadão não reclamou por exposição da coxa dele, não, porque musculosa. alguém divulgou a coxa dele e falou, olha como tá sarado, a vaidade, né? Ah, tá sarado. Talvez tivesse dito assim, mas a coxa do Lula tá pula pelanca, caída, murcha, mole, flácida. Talvez ele tinha tido um surto lá e recorrido também à lei, né? Por ter exposto, não deixa de ser. Divulgado. A coxa é uma parte importante a minha ninguém vê, que ela é branca que só. Então, não deixa de ver, concorda comigo? E ele não falou nada, ao contrário, aquilo deu um ibope tremendo. O que se via falar durante uns 30 dias era a coxa do Lula. Vocês viram aquilo? Chegou a ver? Eu vi. Sim. Pois é. Então, olha só, talvez se tivesse sido feito a divulgação de forma pejorativa, o que tinha acontecido? Lula tinha entrado na justiça e difamação, e era uma situação, né? Porque expôs a coxa do Lula. Mas como o negócio foi bom, né? E não foi pejorativo, não, olha como tá sarado, como tá com a coxa forte, sarada, não entrou na justiça. Você entende? Voltando de novo ao segundo degrau, eu quis dizer. É que ele não isso se aí. sentiu Tá ofendido, né? Como é que é? É que ele não se sentiu ofendido. Exatamente, você entendeu? Sim. Talvez a pessoa ela é exposta e de certa forma, e que não teve nenhum termo pejorativo para poder ela se sentir ofendida, às vezes ela não vai reclamar, e se não reclamar não é crime, não é isso? Só é crime quando reclama, tá certo? Não, na realidade, se não houver o consentimento. O termo determinante dessa lei é o consentimento. Tá vendo, E o que eu gente? quero É o deixar- consentimento. O que eu quero deixar claro para vocês é consentimento. A pessoa quis. Porque, assim,
nós damos sempre como exemplo, por exemplo, uma relação sexual. Se você inicia com não, é não. Se você inicia com sim e durante o ato você diz que é não, a partir daquele momento é não. Então você tem que compreender, principalmente aquilo que nós foi exposto aqui no início do programa. Eu até consenti a imagem, a filmagem, mas não consenti em momento algum a divulgação. A divulgação. Tá certo. Então, o ponto primordial dessa lei é o consentimento. Se não houver, se houver e for maior de idade, não há problema algum. Contudo, se não houver, você irá responder, sim, na esfera penal por esse crime. Maravilha. Eu acho que o nosso ouvinte não ficou com nenhuma dúvida acerca desse assunto. Eu, particularmente, não fiquei com nenhuma dúvida. Edivan, eu só peço, para abrir aqui um parêntese, para esclarecer para os ouvintes o seguinte, que se alguém em casa estiver passando por essa situação, você pode, inclusive, nas plataformas, nas redes sociais, existem relatórios para que vocês peçam a retirada desse vídeo. Na maioria das vezes, isso inclusive é feito de forma mais eficaz, mais rápida do que pela via judicial. Tá vendo? Mas o mais importante, denuncie. Denuncie. Tem que Denuncie. denunciar, gente. Porque se alguém comete o crime, não é quem permite-se tirar foto, mas aquele que de forma humilhante, degradante e covarde expõe. Então, denuncie, não deixe de denunciar, tá certo? Denunciando, com certeza vai estar contribuindo para poder inibir essa ação covarde, né? Que para mim são covardes. É uma ação muito covarde de quem aproveita da imagem e, inclusive, de forma indevida, né? Aproveitar da imagem já é ruim. Imagina de forma indevida, Sim. né? Tem muito, às vezes pega aquela imagem e subtrai aquela imagem sem o conhecimento da pessoa. Sim. Ali. Sim. E divulga mesmo, né? Sim. Então, enfim, denuncie. A palavra-chave aqui então hoje, denunciar. Até para te interrompendo um pouco, desculpa, para aquilo que você falou. Quando se é denunciado, nós trabalhamos com estatísticas. E as políticas públicas, elas são voltadas em cima disso, de estatísticas. O que nós podemos fazer diante de tal situação que hoje faz parte de nossa sociedade? E aí sim, tentar buscar no âmbito do Poder Legislativo algo que possa solucionar aquele problema social. Claro. Então, é muito importante que vocês denunciem. Doutor, o seu último conselho aqui no programa de hoje para o ouvinte. Vamos lá. Vamos lá, embora fuja um pouquinho do tema central, mas tem muitos estelionatários, muitos criminosos aí, que estão até se aproveitando dessa condição. Em que sentido? Até a título de alerta para os nossos ouvintes. Muitas vezes, chama aí no Instagram, no Facebook, enfim, começa a teclar com a menina mais nova, perde-se essa foto, o nudes, né, o famoso nudes, aí ele recebe o nudes da pessoa que jura ser uma mulher, né, uma menor, muitas vezes. Ele também passa o nudes dele e muitas vezes entra em contato com o suposto pai dessa menor, que ela teve um transtorno, que quebrou toda a casa e que ele precisa pagar determinado valor para não ser denunciado na polícia. Então tomem muito cuidado com quem vocês andam conversando. Tá vendo? Coisa que eu também não sabia. Sim. Olha que crueldade, hein? Eu penso assim, tem hora que eu fico pensando, se o ser humano usasse a inteligência que tem, que ele tem para criar formas de burlar a lei e formas de cometer crimes, se ele usasse essa inteligência para o bem, para criar coisas boas, o mundo seria bem melhor. Sim. Bem melhor. Eu acho que antes de nós darmos a palavra final para a doutora Idalina, eu precisava deixar aqui para o ouvinte o número do telefone, o contato aqui do nosso podcast,
para quem quiser entrar em contato aqui, falar com um desses profissionais maravilhosos que estão aqui, pode ser qualquer um, né? O doutor Cauane, doutora Idalina, doutora Tailândia, ter o acesso a vocês, né? Sem dúvida. Então, cadê o número de telefone? Pode falar, doutor. O meu é 992979565. Ó, Eu vou repetir porque é muito isso. 9, viu, É galera? 9 demais. É Eu o fiquei telefone aqui do tonto por sucesso. causa do 9. 992979565. Telefone da doutora Idalina. E o telefone da doutora Tailândia? Pode passar aí, vamos lá. 619-9591-3439. Repetindo, 99591-3439. doutor Cauane, o seu contato, Eu meu também é querido. facinho. 619-8363-8909. Tá vendo? Tá aí o contato dos profissionais que pode te auxiliar, pode atender você e te orientar de uma forma sigilosa, inclusive, tá? Você que está sendo vítima aí desse crime, né? Você pode entrar em contato com qualquer uma delas. Você vai ser atendido, orientado, e o seu nome, a sua pessoa, vai ser mantido Sigilo. em sigilo total, viu? Você que está nos ouvindo aí. Outra coisa, eu gostaria de propor um desafio. Mas não fica sem desafio aqui não, tá? O nosso último podcast aqui foi com a doutora Cibele, né? Nós fizemos um desafio para que ela pudesse ir com a equipe de advogados no lar de idosos Vim de Vida para poder fazer o atendimento gratuitamente ali daqueles idosos que ainda não são aposentados. Tem uns que tem benefício, um PIS guardado na caixa e nem sabia que tinha. Então nós fizemos um desafio para que eles pudessem serem atendidos gratuitamente e o desafio cumprido. Eu fiquei muito feliz porque eu estava lá presente, os idosos foram muito bem atendidos, tá? Com atenção especial e individual. Atenção, eu fiquei maravilhado de ver a simplicidade dessa equipe de profissionais que estava ali atendendo aquele povo. Chegava um e era recebido com um sorriso. Isso é importante. Está fazendo uma obra social, é de graça? Mas faça então com um carinho, com amor, com alegria. Isso foi feito ali. Parabéns à doutora Cibele, parabéns à doutora Tailândia, à doutora Cauane. A doutora Cauane está em todas, nunca vi desse jeito. Parabéns a vocês que atenderam ali o nosso lar de idosos Vim de Vida. E está dando o que falar. Aquele povo, os idosos ali estão super felizes. Vocês só não atenderam de forma profissional, mas vocês acrescentaram esperança àqueles idosos. Vocês levaram esperança, motivação para eles viverem. Olha, sabe o que eu achei engraçado, doutor? Interessante. A doutora Cibele olhou ali na certidão de óbito e disse assim para o idoso: mas não foi feito o inventário, seu pai não tinha bens, não? Ele ficou surpreso. Ué, não, acho que não, acho que meu pai não tinha bens, não. Aí um outro idoso de longe gritou assim: será que seu pai não deixou uma fazenda? Aí ele já começou a sorrir. Então eu percebi que aquilo ali trouxe alegria naquele lugar. Sim. Trouxe alegria, esperança. E teve um outro que falou assim: acho que eu tenho direito lá, um PIS lá. Aí teve um que gritou: rapaz, se a pessoa você tiver uns 10 mil reais lá guardado no PIS, aí o outro já disse assim: você me empresta? Então eu achei isso muito bom, sabe? O dia fantástico. Eu passei um sábado muito feliz ali com vocês trabalhando ali. E o meu desafio? Nós falamos aqui hoje muito sobre adolescentes, sobre crianças, né? Sim. Então eu quero desafiar aqui a doutora Idalina, e aí você pode desafiar eles, se você quiser, a participar
de um dia num orfanato, o nome de Orfanato Cristo Vivo, que tem aqui no Valparaíso, que é da nossa diretora, dona Marlene. Dona Marlene, vocês vão amar a hora que vocês chegarem. Dona Marlene, ela deve ter uns 85 anos, e há anos dedica a sua vida, a chácara era dela, ela vendeu metade da chácara para construir o orfanato, e ela vem bancando esse orfanato com amor, com carinho. A dona Marlene é uma pessoa maravilhosa. Então, Orfanato Cristo Vivo. Eu gostaria de saber se vocês topam. Um dia desses, eu posso marcar com a dona Marlene, para ela juntar aquela criançada, ali tem adolescente, tem criança, para vocês dar um dia de palestra. Não vou dizer o dia todo, quando eu falo um dia, vocês entendem. Um período de palestra, de ensino para aquelas crianças, para elas ficarem atentas, para elas não expor o seu corpo nu ali, entendeu? Então, vocês topam fazer isso aí um dia? Sim. Pronto. Desafio feito, desafio aceito. Então, vou marcar com a dona Marlene, do Orfanato Cristo Vivo, aqui no Valparaíso. E em seguida, quando eu marcar, eu passo para vocês quando pode ser feito, vocês escolhem a data. Tá certo? Tudo bem. Maravilha, doutor? Maravilha. Então, eu quero agradecer vocês. Mais uma advogada que aceitou participar da nossa programação, do nosso podcast, que é um Pó de Fé. Se você tem fé, você pode tudo. Se você tem fé, você vai. Se você tem fé, você vence. Se você tem fé, não há obstáculos, barreiras. Se você tem fé, ninguém pode derrubar você. Se você tem fé, você vai estar sempre de pé. Então, o nosso Pó de Fé é esperança, nosso Pó de Fé é bênção para nós e para quem nos ouve. Tá certo? Então, eu quero agradecer a doutora Idalina, mais uma vez, a doutora Tailândia, meu amigão, doutor Marcos Elias Acaone. Ei, bênção de Deus! E nós estamos encerrando aqui mais uma programação e espero que você, ouvinte, tenha gostado, porque nós gostamos aqui do bate-papo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu, Edivan Cirino, logo estarei de volta em mais um dia de programa abençoado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, né? Boa noite.